Vida em Condomínio, com Quênio Pereira. Agora 9h43, Quênio Pereira, nosso colunista de assuntos condominiais, assuntos imobiliários, consultor da OAB nacional, estadual. Quênio, bem-vindo mais uma vez. Bom dia para você, Quênio. Bom dia, Maria Fernanda, Luciana. Bom dia. Rádio Band News. Bom dia, Quênio. Quênio, já vamos falar de pepino quando o assunto envolve obras no condomínio, né? Eu tô vendo aqui, chegou uma pergunta relacionada a vazamento nos canos gerais do edifício, né? Que tá gerando mofo, danificando paredes, oxidando as ferragens das lajes. O condomínio deveria ser o responsável por essa obra, obviamente com o dinheiro dos condôminos. Mas se a administração, o síndico não fizer nada, algum condômino pode, sei lá, levantar a bandeira aqui e falar, olha, tem que ser feito alguma coisa, nós vamos fazer. O que pode ser feito, Quênio? Na prática, se o vazamento é do encanamento geral do condomínio aprumada, cabe ao síndico, né, o condomínio fazer essa obra. Ela é obrigatória. Tendo em vista, inclusive, né, gente, que vazamento ele oxida as ferragens, então ele pode colocar em risco a propriedade. Vimos paredes sendo danificadas, né, pilares. Então, essa obra é obrigatória. Caso o condomínio não faça, de acordo com o Código Civil, qualquer condomínio pode fazer e mandar a conta do condomínio. Logicamente, tem que provar que houve uma negativa do condomínio em fazer a obra. Então, é importante que o síndico, que a Assembleia compreenda que ela não pode adiar, deixar de fazer uma obra necessária, que visa manter a segurança da edificação. Então, se houver negativa, qualquer condomínio pode entrar com a ação, obrigar o condomínio a fazer essa obra e, logicamente, vai acarretar ônus, despesa para o condomínio. Então, a obra ela é obrigatória. Bom, Quênio Pereira, né? Vida em Condomínio. Quênio, numa assembleia, se o filho de um proprietário comparece ali sem procuração, ele tem o poder de dar o voto, de deliberar ali o voto dele e é válido? Ponto básico, tá? O Código Civil é claro. Então, a pessoa, se procuradora, tem que ter um instrumento pode ser público ou particular. Então, o fato dele ser filho, ele não é uma representação automática. Então é fundamental que o filho de qualquer proprietário, bem como outra pessoa qualquer, procure obter a procuração do proprietário para representá-lo. É importante também compreender que a procuração pode ser feita de várias maneiras, limitada a uma assembleia, uma procuração definitiva para qualquer assembleia. Então cabe ao outorgante, o proprietário do imóvel, escolher quem vai ser o procurador. Ao outorgar essa procuração, pode ser até para o inquilino, inclusive. Então, agora, quando a pessoa comparece a uma assembleia sem procuração, logicamente, ela não pode votar. E se esse voto vier a ser aceito, vai gerar nulidade daquela deliberação, se o voto dela foi importante para validar a decisão. Então, o síndico não pode aceitar, em hipótese alguma, votação de quem não tem procuração. Mesmo ele sendo herdeiro e tendo ali pela lei, né, parte legal do imóvel, né? Ele tem ali algum pedacinho desse imóvel no falecimento dos pais, enfim. Mesmo ele sendo herdeiro, ele não tem poder de voto? Sinine, você colocou muito bem, ele é herdeiro, ele vai ter direito, então ele tem uma expectativa de herdar. Então, na prática, né, o filho, quer dizer, ele só vai poder votar sendo procurador. E um detalhe interessante, eu fiz um artigo um dia, falando assim, ninguém herda de quem é vivo, não existe herança de quem é vivo ainda, né? Então vemos até alguns filhos querer mandar um patrimônio dos pais, isso é um absurdo. Então, após o falecimento, quem vai se tornar coproprietário, e o falecimento por si só já transfere a propriedade independente do inventário. Agora, o fato interessante, as pessoas têm que compreender, se querem participar da assembleia, se preparem para isso, né? Pegam a procuração e evite qualquer constrangimento em relação à negativa de votação por falta desse documento que é fundamental. Agora, Quênio, uma dúvida sobre procuração. Eu vou participar de uma assembleia, não posso ir, meu filho vai. Eu posso fazer ali na mão, a próprio punho? Ou não, tem que ir no cartório, pagar aquele tanto de taxa? Excelente pergunta, Sinine. De acordo com a lei, gente, procuração pode ser verbal, inclusive. Você pode chegar na assembleia e falar assim, ó, eu estou saindo aqui agora, estou nomeando meu vizinho, meu filho, para ser meu procurador.
consta na ata, essa procuração verbal, ela é válida. Isso é claro no Código Civil. Uma pergunta que chega aqui pra gente sobre imóveis na planta, tá? É o que fazer em caso de atraso na entrega da obra? Em quais situações nós consumidores podemos pedir rescisão contratual e devolução dos valores pagos? Na prática, quando a pessoa compra na planta, tem que cumprir o contrato bilateral. Então, o cuidado principal, gente, antes do contrato, procura ter um advogado para equilibrar o contrato. Por quê? A construtora faz o contrato de acordo com o interesse dela. Então, a construtora se protege com o contrato profissional. Cabe ao comprador verificar o contrato e inserir ali as cláusulas que lhe interessam. Inclusive, Luciana, a questão da rescisão. Geralmente, a multa é muito alta, de 25% até 50%, que é uma coisa absurda. Agora, um fato interessante. Quando a construtora comete uma falha, atrasa com a obra, dá motivo, aí a multa é contra a construtora. Então tem que verificar as cláusulas do contrato, a situação que vai autorizar o comprador a rescindir sem pagar a multa. Mas se houver um mero arrependimento do comprador, ele pode rescindir pagando a multa. E repito, havendo atraso da construtora, ela tem que pagar a multa para o comprador, podendo ele vir a rescindir, porque ele é obrigado a manter um negócio, o qual está frustrado em relação ao prazo que foi combinado pelas partes. Tá chegando aqui mais uma pergunta. A convenção do meu condomínio é de 1995 e estipula quórum unânime, ou seja, todos os proprietários têm que aprovar mudanças ali arquitetônicas ou mudanças da destinação dos espaços. Alguns proprietários desejam criar uma área de churrasqueira e um espaço gourmet, onde hoje tem um jardim e bancos, né, destinado ali ao descanso, leituras dos moradores. Os proprietários dos apartamentos que ficam do lado dessa área, que serão prejudicados pelo barulho, podem impedir a instalação desse espaço gourmet. Se a Assembleia aprovar, precisar ali dos 2/3 ou da questão unânime, né? O Código Civil, a partir de 2022, muda isso? Esse negócio de unanimidade não existe mais, né? Senão não sai obra nenhuma. O que é isso? Depende, né? Vamos trocar ideia. O normal é 2/3, sim. E o Código Civil, agora, em 2022, colocou que a mudança do prédio, da destinação do prédio, pode ser por 2/3. Agora, tem um detalhe. Pela pergunta, a convenção determinou que a mudança do aspecto arquitetônico das áreas depende de votação unânime. Essa votação unânime prevalece porque está combinado pelas partes. Então você colocou muito bem. Se a pessoa quer colocar na convenção que a votação unânime para alterar a área comum, fazer churrasqueira, espaço gourmet, essa votação tem que ser respeitada, sendo que o Código Civil de 2022 ele não retroage. A lei no Brasil não retroage. Por quê? Tem um princípio constitucional, o artigo 5º, inciso 35, que coloca que a lei não irá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a sentença em estado julgado. Então, só para... perdão, Kênio, vai prevalecer o que estava lá em 95. Vai prevalecer porque a lei é clara, é ato jurídico perfeito, a convenção, e essa convenção tem que ser respeitada. Não existe lei posterior que altere o que você já combinou, porque isso é questão de segurança jurídica. Entendi. Então, agora, se a pessoa quer colocar quórum da maioria, Sereno, pode colocar. Pode colocar o quórum que quiser na convenção. Mas se você coloca algum aspecto, a votação unânime, isso prevalece por vontade das partes. Muito bem. Ô, Kênio, ainda sobre imóvel na planta, Rosângela pergunta o seguinte: gostaria de perguntar ao doutor Kênio se a construtora pode alterar o projeto original de um imóvel comprado na planta sem consentimento do comprador ou dos compradores. É um fato interessante. Gente, o construtor é dono da obra, ele faz o que ele bem entender, faz o projeto, pode alterar o projeto. Agora tem um detalhe. A Lei 4.591, a Lei de Incorporação e Condomínio, a partir do momento que ele vende unidade, ele não pode alterar mais. É proibido. Então, se ele tem 100 apartamentos, vendeu um apartamento para a Luciana ou para a Maria Fernanda, automaticamente se fica impedido de alterar, porque isso gera uma segurança. Ele está vendendo o que não existe ainda, ele está vendendo o que? Uma promessa baseada num projeto. Se ele pudesse alterar, ele estaria ferindo a sua confiança em relação ao que você comprou. Então, a lei proíbe qualquer alteração, viu, gente?
Então, o construtor se vendeu, ele perde autonomia em relação a alterar o projeto. Mais duas perguntinhas aqui para a gente finalizar, Kenny. Uma é diferença entre convenção e regimento interno. Qual é o que manda de verdade? Enfim, o que vem primeiro? O que vem primeiro, que manda de verdade, Fernanda, é a convenção. É a convenção? Tá então, certo. a convenção é a lei do condomínio que regulamenta a propriedade. Agora, o regimento interno, ele vai regulamentar questões menores, tipo horários de mudança, com relação a porteiras, com relação às lazer, essas questões menores. E o regimento interno não pode entrar em choque com a convenção. Então, o que prevalece, né, o que tem força legal maior é a convenção, depois o regimento interno. Entendi. E a última chegando aqui do nosso ouvinte sobre água, tá? Fornecimento de água é coletivo no condomínio dele, é o nosso ouvinte Wagner. Um apartamento confessou que o vazamento está ocorrendo lá no banheiro e isso acarretou no aumento de água do prédio, né? E o síndico diz, gente, tem um apartamento aí que está vazando e nós estamos pagando caro. É possível o síndico cobrar desse morador que já confessou o vazamento a parte, né, de aumento que teve, que foi gerada para todo mundo? Ô, gente, geralmente ninguém provoca vazamento, isso acontece, são acidentes. Agora, quando uma pessoa de forma deliberada não conserta e vai agravando a situação do prédio, ela sendo notificada e sendo provado que aquele aumento, aquela atitude dela gerou aumento da despesa do condomínio, pode ser cobrada, porque vai acarretar, no caso, né, a responsabilidade civil. Pode colocar o artigo aí 927 e 186 do Código Civil, porque ele passa a responder por um ato nocivo à coletividade. Então, agora é importante provar que esse aumento decorre do vazamento e tem que caracterizar que ele se recusou a receber, gerando assim um ônus maior para o condomínio. Perfeito, Kênio, muito obrigada pela participação de hoje. Kênio Pereira, Kênio, dá pra gente seu endereço, seu contato de WhatsApp, seu e-mail. Como os nossos ouvintes podem procurar o Kênio Pereira? Estou à disposição, né? Tendo alguma dúvida, alguma questão que queiram tirar, colocar um esclarecimento, pode ser o e-mail kenio@keniopereiradvogados.com.br e o telefone de contato para querer enviar até mensagens em relação ao nosso programa é o 91379-1424 ou 2516-7008. Então, e-mail kenio@keniopereiradvogados.com.br. Tá falado, Kênio, muito obrigada pela participação. Semana que vem, terça que vem, Kênio tá aqui com a gente, 9h40. Com certeza. Valeu, Kênio, bom dia pra você. Bom dia pra todos. Bom Até terça dia. que vem. Até lá.